Vamos começar então mais uma aula aqui agora falando sobre marcação extra em HTML. E para essa aula aqui eu vou seguir com o meu livro que eu vou utilizando, que eu gosto muito, que eu sempre falo nas aulas, que é o do John Duckett, certo? E eu vou usar ele aqui para me apoiar, né? Para eventualmente aí se eu ficar meio perdidinho do que vou falar, dou uma olhadinha no livro, porque ele é muito bom. E não estou ganhando nem um pila para fazer propaganda do livro. Então a primeira coisa nós vamos salvar aqui, né? Vou entrar aí, já criei uma pastinha aqui chamada marcação extra. Vou criar um chamado marcação, uma pasta chamada marcação.html. Ok, sem muita dúvida, sem muito problema, certo? E seguimos adiante. Bom, uma vez então que já salvamos HTML, eu venho aqui, HTML, e vejam que lá em cima, aqui em cima, eu tenho algo chamado doctype HTML. Isso daqui indica para o navegador, e essa é a primeira marcação extra que nós vamos aprender. Isso aqui faz indicar para o navegador qual versão do HTML nós estamos utilizando. Esse doctype, como está assim, indica HTML5, que é o que nós utilizamos aí por padrão e que nós vamos utilizar. Não vamos ver outros HTMLs, nem XHTML, vamos trabalhar só com HTML5. Então, essa é o primeiro, vamos dizer, a primeira marcação extra que nós vamos aprender. A segunda que nós vamos aprender é como botar um comentário no código. Assim como a gente pode comentar em Java, em Python, em qualquer linguagem de programação, a gente pode comentar em HTML. Só que é um pouquinho diferente. Em uma linguagem de programação, geralmente para comentar é duas barras para frente. HTML não. HTML é uma barulho de moto aí. Que barulhada, credo. Colchete angular fechando. Ponto de exclamação, dois traços. E aqui eu posso botar, ó, indica versão do HTML. E traço, traço, maior. Maior que. Isso é um comentário em HTML. Então nós vemos que isso daqui indica a versão do HTML. E aqui eu botei um comentário falando que isso indica a versão do HTML. Então foi uma coisa meio aí. Ok, né? Feito. Aí podemos botar aqui o título, né? Marcação extra. Veja que a gente, antes de entrar no desenvolvimento da página, já vimos dois tipos de marcação extra. Vou botar sempre o meta char7, né? Body. E aqui no body, né, nós começamos a pensar algumas coisas, trabalhar. Por exemplo, vamos supor que eu fosse fazer um currículo. Pode ser? Eu iria botar uma imagem, certo? Uma imagem. Então posso até procurar uma imagem minha aqui na internet. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu botar aqui na pasta uma imagem minha. Já vamos treinar. Já voltamos a treinar imagens sem problema nenhum, né? Então vou aqui, vou ver foto do perfil, salvar como, né? Vou botar ali na mesma pastinha que a gente está. Vou botar nessa pastinha aqui de marcação extra, tá? Então vou ali, marcação extra, vou botar aqui foto.jpg. E tá ali a foto. Então vou colocar aqui img, né? Bota aqui foto.j. Vou botar um width aqui, né? 100 px, né? Para não ficar muito grande. Ou muito pequeno, vou botar 120 px, acho que já tá good assim. E aí embaixo, né? Vou colocar aqui um parágrafo dizendo o ângulo, botando um resumo, né? Juan Conceição é professor. Não, é botar Instituto Federal Sul Rio Grande do Sul, botar só IPSul. Não, vamos botar assim, é
engenheiro de computação, engenheiro e mestre em computação pela Universidade Federal de Pelotas e atualmente é professor no IFSU, campus Jaguarão. Tá lá. E aí aqui para baixo, né? Poderia colocar aqui um H2 aqui. Resumo. Na resumo não, poderia botar aqui habilidades. Aí habilidades posso botar uma lista não ordenada, né? Uma UL. Aí, só um exemplo, né? Programação em diversas linguagens. Posso botar aqui, sei lá. Vou botar só programação. Programação. Puxa, podia botar outras coisinhas aqui, né? Pra ficar mais legal, né? Uma coisinha mais bonitinha, mais show de bola. Tá, podia botar aqui, ó, arquitetura de hardware, que eu trabalhava com isso na faculdade, arquitetura de hardware. Quer botar o nome da linguagem aqui, VHDL, né? Vamos botar aqui Arduino, né? Gosto de Arduino bastante. Bota as habilidades ali, né? Habilidades. Bom, vamos lá. Nesse trabalho, nesse currículo aqui, a gente pode identificar algumas questões aqui, certo? O que a gente pode identificar? Primeira coisa, que esse parágrafo aqui, eu poderia ter vários parágrafos aqui dentro também, né? Um outro parágrafo indicando publicações também, né? Poderia ter, posso botar aqui um H2, por exemplo, publicações. Aí eu boto lá um P, né? Tipo, sei lá, como é que eu posso botar artigo? Seria assim, né? Para quem conhece um pouquinho de ABNT, seria algo tipo assim, Conceição, vírgula R, ponto, nome do artigo, e aí blá 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 blá. Tá? Aí eu poderia ter vários artigos nesse sentido também, né? Porque aí não fica com uma listinha, né? Fica com vários parágrafos. Certo? Publicações, e aí vai indo. Bom, aí começa outra marcação extra. Falei tudo isso para chegar numa outras duas marcações extras muito importantes, que é o ID e o class. ID, todo elemento HTML ele pode ter um ID, mas não pode ter IDs repetidos no código, que é a má prática de programação. Vai funcionar? Vai, mas não adequadamente. O ID, ID, e quando eu falo ID é assim, ID. Ele é como se fosse o CPF daquele elemento. Então, por exemplo, esse resuminho aqui, se eu fosse botar um ID para ele, seria o ID resumo. E aí eu estou indicando, tem que botar entre aspas, né, o ID resumo. Estou indicando que somente esse cara é o resumo, não posso ter mais outro. Então, se eu fosse procurar por ID alguém no código, seria tudo isso daqui. Vai mudar o que agora? Nada. Absolutamente nada. Mas é importante vocês lembrarem isso, porque agora quando a gente ver CSS, a gente pode dar uma estilização baseada no ID do elemento. E depois JavaScript, a gente também pode pegar alguns dados baseados também no ID. Então, ele é o CPF. Ele é único na página. Eu não posso vir aqui e botar ID resumo aqui. Não, porque eu vou ter dois IDs igual. Não posso. O ID é como se fosse CPF.
Todo mundo tem um, mas é diferente. Bom, mas supondo que esses elementos aqui, como vocês podem ver, eles são tipo da mesma classe, né? Se eu fosse formatar, eu ia formatar todo mundo igual, porque existem vários deles. Então, estes caras aqui não seriam IDs, eles teriam uma class. E eu posso botar aqui, né, habilidade. Então, todos eles vão ser da mesma classe. Então, eles podem compartilhar classes. Então, vários elementos podem ser da mesma classe, sem problema, sem demérito nenhum. O que não pode é haver mais de um ID. Mas havendo mais de uma classe, não há problema. Perfeito? Então, mesma coisa. Aqui eu poderia ter uma classe, ó, publicação. 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 E aqui eu posso também, né, nesse IMG, posso ter um ID nesse IMG, que é foto perfil. Posso ter num único elemento ID e class? Posso. Por exemplo, eu quisesse destacar a primeira habilidade aqui por algum motivo. Quisesse destacar, posso. Posso botar um ID aqui. Primeira habilidade. E aí só vai ter um elemento com essa ID. Mas nenhum outro vai poder ter ID primeira habilidade. E eu vou usar isso aqui para quê? Bom, vou usar para usar no JavaScript. Quando eu for buscar ou reescrever o HTML com JavaScript, eu vou usar os IDs. Os classes, IDs eu posso usar também para estilizar meu código, principalmente. E vai ser boa parte do tempo que a gente vai usar vai ser para estilizar. Então são coisas aí que a gente vai usar bastante. Muito, muito, muito mesmo. Certo? Bom, então nós já aprendemos até agora, doctype, aprendemos comentários, aprendemos ID, que é um ID apenas por página HTML, um elemento, e class, que aí podem ser vários, e que um elemento pode ter ID e class, sem problema algum. E que esses ID e class são utilizados aí para formatação, JavaScript, parará, e etc. Ok. Próxima questão. Próxima marcação extra que nós vamos aprender. A gente pode agrupar elementos dentro de um outro elemento. Por exemplo, vamos supor que tanto aqui publicações quanto esses parágrafos, eles estão dentro como se fosse de uma mesma estrutura semântica, da mesma ideia. Tipo, aquele é o título e o conteúdo. Então eles estão agrupados de certa forma. Então, para eu agrupar esse cara mesmo, assim, eu crio uma div, que é uma divisão dentro do código. Ó, isso aqui é uma div. Então, eu estou dizendo que tanto publicações quanto a lista das publicações estão dentro dessa div. E eu posso depois aplicar uma formatação específica, deixar eles um pouquinho mais escurinho, clarinho, com uma letra diferente. Então, essa div, como está assim, ela vai indicar que tudo isso aqui está pertencendo, né, à mesma divisão de código. E eu posso também, né, colocar um ID, posso botar aqui ó, um ID div publicações, ou só publicações, né, porque lá embaixo é publicação, né, mas eu vou deixar div publicações para não confundir a cabeça de vocês. A mesma coisa, eu posso criar um div aqui habilidades, porque isso, além, né, de me permitir uma formatação melhor do código, poder formatar depois usando o CSS por blocos, eu posso também deixar meu código muito mais legível. Então aqui, por exemplo, eu tenho, né, eu separei habilidades, eu posso colocar aqui mais uma div no início.
Posso botar aqui um ID, vamos botar cabeçalho, né, do código. Essa é a parte do código, não da página, lá em cima, né? Então vai ser o cabeçalho. Se eu atualizar, não vai mudar nada agora, nada mesmo. Porém, quando a gente aprender CSS, a gente vai usar bastante isso. Posso dar até uma pinceladinha agora, só para a gente não ficar aí pensando, pô, mas por que eu estou usando isso? No finalzinho ali eu mostro. Então, o div, e é válido dizer que div, ele é um elemento de bloco. Ele é para nova linha. Então, o div, ele cria uma estrutura de bloco no código, não uma estrutura em linha. Existe um semelhante ao div para estrutura em linha? Existe, que é o span. Por exemplo, se eu botasse aqui span Juan Conceição, para dar um enfoque no meu nome, posso botar uma ID aqui, ó, ID pessoa. O que acontece? Ele não vai criar nova linha, nem nada. Como eu não dei formatação nenhuma, não vai mostrar nada diferente. Nada, nada. Mas ele é tipo um div, só que dentro da linha, em linha. Não vai criar um bloco para aquilo. Certo? Não é para elementos para bloco da página, é para um elemento dentro da linha da página. Então, a gente tem o div para blocos e para elementos em linha, nós temos aí o span. Perfeito? Bom, temos iframe, outros e outros tantos que a gente pode utilizar. Nós temos também, por exemplo, se eu quisesse usar outra marcação extra que a gente pode aprender, alguns códigos aí para botar caracteres especiais. Por exemplo, eu quero botar no meu código um menor que, porque toda vez que eu boto menor que, ele pode interpretar que seja seja uma tag. Se eu quiser escrever no meio do meu código aqui, se eu quisesse escrever no meu código que aparecesse o menor que A e maior que A. Menor que A e o maior que, né? Que é aquele símbolo de links ou qualquer outra coisa. Eu posso usar o código. Certo? Então, por exemplo, vou botar só aqui para baixo, eu vou criar um parágrafo, né? Testando caracteres. E aí eu posso, por exemplo, botar aqui, ó. LT. E aí ele vai criar um símbolo menor. Então, por exemplo, se eu boto LT, P e GT, olha só, ele vai criar como se eu estivesse digitando o menor que P maior que. Então é isso. Eu tenho vários e vários códigos que a gente pode procurar na internet para botar esses símbolos especiais aí. A gente tem, por exemplo, o símbolo de direitos autorais, que é o copy, ó. Nós temos aí, deixa eu procurar outro aqui, marca comercial, como é que ele é? Trade, ó. E aí vai indo, tem símbolo de euro, símbolo de libra esterlina, final de centavo, por aí vai. Eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo aqui alguns caracteres de escape aí, ou um link para uma lista aí de caracteres especiais aí em HTML. Ok? Só vou então, antes de finalizar a aula, né? Antes de fechar a aula, só vou mostrar que eu falei, vou dar só uma pinceladinha em formatação. Não se preocupe ainda em aprender, né? Mas, por exemplo, vamos supor que eu queira deixar, né, todo o parágrafo. E aí eu vou botar P. Depois nas próximas aulas a gente vai vendo. Com, né, a letra. Então vou botar aqui color red. Todo parágrafo vai ter a letra vermelha. Onde eu coloquei parágrafo, vai ter letra vermelha. Ou, vou botar aqui gray, né? Que é a cinza. Só que não. Eu não queria que todo o parágrafo ficasse cinza. Eu queria que só o meu resuminho aqui ficasse cinza. Então, ao invés de botar parágrafo, eu vou botar resumo. E como o resumo é um ID,
eu vou colocar aqui um hashtag antes. E aí vai ficar só o resumo e as publicações vão ficar show de bola. Por exemplo, agora se eu quisesse que a cada publicação ficasse aí com uma cor de background cinza. Vai ficar muito feio isso, eu sei, mas a ideia é só para mostrar para vocês que, ó, eu consigo usar os divs, os IDs, os class, principalmente para formatar código. Vamos pegar essa parte aqui, ó, do div. Vou botar aqui vou criar um ID habilidade. Vou botar um background color pink, sei lá. Tá ficando muito feio isso aqui, mas, ó, ele pintou toda a div. Então veja aqui a div habilidade, ó, tá compreendendo o H2 habilidades e a lista. Então, basicamente aí a gente começa a ver funcionalidade aí pro ID, pro class, pro div, o span, por exemplo, pessoa. Vou botar aqui, ó, um ID, né? Então é hashtag pessoa, na verdade é sustenido, né? Não vou falar hashtag, exato. Vamos botar aqui background color black e color white. Então, olha só. Coan Conceição. Ó. Porque é só esse span aqui, né? Que ele é como se fosse o div dentro da linha, né? Em linha. Então, é dando uma formataçãozinha especial. Certo, pessoal? Era isso, então. Marcação extra em HTML. É isso daí. A gente vai começar a usar bastante quando a gente começar a dividir o nosso site em cabeçalho, rodapé. Imagina um site como um Globo Esporte, a gente tem notícias, times, temos lá o menu em cima, tudo isso aí são separados muito bem em divs. Forte abraço aí, nos vemos nas próximas aulas.